Seja muito bem-vindo a mais um videocast. Agora eu falo comigo e com a Regiane. Pois é, gente, hoje a nossa entrevistada é uma pessoa tão incrível, que eu vou dizer o seguinte: quando eu a conheci pela primeira vez, eu salvei o contato dela no meu telefone como Mônica Campanha, geriatra maravilhosa. Mas, além de geriatra, ela também é gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é titular pela Sociedade Brasileira. É um prazer ter você aqui com um assunto que a gente ama falar, né? Sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Envelhecer assim, né, Mônica? É verdade. Obrigada pelo convite. É uma alegria também estar aqui falando de temas que são importantes, relevantes para todos nós, não é mesmo? Olha, Mônica, e eu já conheço há algum tempo uma iniciativa sua que é um projeto incrível, que é o ALPES, né? ALPES, que é um método exclusivo, a gente pode falar assim, que é para ajudar a pessoa na caminhada dela do envelhecimento com qualidade. O que significa? Na verdade, cada letra significa alguma coisa, né? Então, assim, se a gente for olhar pelas letras, o ALPES é Assessoria para a Longevidade e Planejamento do Envelhecimento Saudável. E o que é isso, né? Então, eu diria que é a minha forma de atendimento. É um programa de atendimento que eu tenho, porque eu comecei a entender que as pessoas hoje, elas querem ser ouvidas e vistas por inteiro. E que envelhecer bem, gente, quanto mais a gente vai ficando velho, mais ter saúde independe de ter apenas exames bons. Então, às vezes, a pessoa... Nossa, fiz um check-up, meus exames estão ótimos. Mas a pessoa não dá conta de sair de casa, não interage com ninguém, está ali vendo a vida passar, esperando a morte chegar. Então, no processo de envelhecimento, a gente precisa planejar e construir essa saúde em longo prazo em todos os aspectos, que vai desde propósitos, o estilo de vida, e aí é o sono, é comer bem, é ter relacionamentos sociais, é ter aprendizados. Então, no ALPES, eu falo que eu faço uma parceria com o paciente, porque é diferente de vir para uma consulta, que eu também faço, mas é uma consulta onde você ali faz uma série de condutas, né? E às vezes o paciente vai embora e fica solto por aí, um dia volta, às vezes nem saiu do lugar. Então, no ALPES, não, a gente caminha juntos, eu caminho junto, identificando. Então, o que hoje pode te impedir de envelhecer da forma que você deseja, ou que você merece? Quais são os seus medos? Então, vamos atuar preventivamente nos seus pontos fracos, vamos estimular o que precisa ser potencializado. Então, é uma forma de cuidar do envelhecimento dentro da necessidade individual de cada um e com as melhorias, assim, no passo a passo. Então, eu sou muito orgulhosa desse programa, porque, de fato, eu criei e desenvolvi após muitos anos de atendimento e acompanhamento de pessoas idosas e vendo que envelhecer precisa ser, nos diversos aspectos, precisa ser global na vida da gente. E quando a gente fala de envelhecer, são vários assuntos. Aí tem a espiritualidade, tem a questão da solidão, tem a questão da funcionalidade do corpo. O que você, assim, aconselha quando está com os seus pacientes? Vamos começar por aqui. O que é o principal? Porque são muitos pontos, são vários nichos ali. O nosso corpo é corpo, mente, espírito, é tudo junto. É verdade. É sempre importante fazer uma identificação em cada um, individualmente, o que aquela pessoa precisa desenvolver mais no processo de envelhecimento, quais seriam, então, os pontos fracos. Mas todos nós precisamos ter bem consolidados os 4 pilares do envelhecimento saudável. Então, seriam 4 grandes pilares que nos ajudam a viver melhor no envelhecimento, que seria o pilar da saúde física, né? A maior parte de nós já entende bem sobre isso, mas tem também o pilar da saúde mental. Muita gente ainda negligencia, mas a gente tem que cuidar porque o corpo anda junto. A saúde financeira, que a gente sabe, tem que criar aí as suas reservas, envelhecer sem condições financeiras é difícil. E a saúde espiritual. Então, eu até falo sobre esse pilar da saúde espiritual, que às vezes as pessoas se esquecem que nós somos corpo, mente e espírito. E muitas vezes é esse pilar que vai nos sustentar quando todos falharem. Então, eles nos mantêm de pé e precisa ser fortalecido também nessa jornada de envelhecimento saudável.
É um sucesso esse programa, Alpes, né? É um sucesso mesmo. E como que ele funciona? Eu não posso dizer que são consultas, são sessões, é diferente isso? O tempo de duração, são quantos encontros? Então, assim, o programa, o padrão, vamos dizer assim, são 3 consultas presenciais ao longo de 6 meses. E no intervalo entre as consultas, então, nós temos ali conversas e assessorias pelo WhatsApp, alguns retornos. E, enfim, o que é interessante nessa parceria, vamos supor, uma pessoa ela precisa tirar um remédio para dormir ou trocar uma medicação inapropriada. Então, eu não vou simplesmente falar, olha, a partir de agora você toma meio desse, começa 2 desse, etc. Não. Então, nós vamos tentar, porque não existe fórmula pronta quando a gente fala em ser humano, né? E eu acho que o diferencial também é isso, não é um protocolo fixo. Então, a gente vai ver, não estou dando conta, não resolveu para mim. Então, essa assessoria continua no intervalo. Então, não foi essa estratégia que deu certo, vamos trocar a medicação ou vamos introduzir, por exemplo, um suplemento. Vamos ver se é a questão do exercício, se são as dores que estão ainda te atrapalhando. Enfim, a gente vai caminhando juntos rumo a um objetivo. E é a partir de quanto, hein? 40 mais, 50 mais, 60 mais? Porque quando a gente fala em geriatra, não, tem que esperar fazer uns 60. Eu realmente tinha essa crença. Eu tinha essa crença. Eu comentei com você na época, nossa, mas eu com 40 anos, na época eu tinha 40, né? Eu com 40 anos, eu já posso procurar um geriatra? Eu não é, Tuca? Você também? Verdade. Já, em algum momento, se bem que a Tuca é mais essa área de saúde, já conhece há mais tempo, ela já tinha certeza que Regiane, não. calma que eu que marco suas consultas. Você não vai marcar para mim, não. Doutora, eu que marco para ela, tá? Ela vai comigo as consultas. Já mesmo? pode marcar. Vou falar com sua secretária. Mas com 40 anos já é hora, né? Eu atendo a partir dos 40, exatamente porque eu entendo que planejar os anos pela frente e intervir precocemente no que precisa ser modificado, né, faz muita diferença. A gente tem que ter uma consciência de que a velhice, ela não é uma coisa que a gente adquire, não é uma doença que você adquiriu, é algo que você atinge. Então, é uma conquista chegar lá. Infelizmente, ainda tem muito preconceito, né? Quanto o idoso, quanto ficar velho. Mas, assim, é algo que a gente tem que batalhar para chegar e chegar bem. Hoje, a ciência evoluiu muito enquanto a gente vive. Mas como a gente vive ainda depende muito de nós. E aí, a gente precisa, hoje, acreditar que a gente vai ficar velho, porque... Se a gente pensar no século passado, a expectativa de vida era bem menor, as pessoas morriam até de doenças infecto-contagiosas, né? Morriam de muitas coisas que hoje a gente já tem cura, ou doenças que nem existem mais. Então, hoje a chance da gente envelhecer é muito grande. Agora, envelhecer bem, com saúde, com funcionalidade, não é garantia. E aí pode não ser tão interessante se a gente não tiver com saúde. Doutora Mônica, em primeiro, parabéns por esse olhar tão pessoal, tá? Porque, olha, quando se fala em preconceito, tabu, é muito ruim. E aí, quando eu vejo uma profissional médica falando, por exemplo, sobre sexualidade, né? Nós temos aqui, a gente sabe que você fala sobre sexualidade no envelhecimento. Olha que legal, é importante, porque é um pilar. Não tem como esconder. Pelo menos eu não quero esconder. Não, de jeito nenhum. Entende? Então, é muito legal, é enriquecedor. As pessoas, eu imagino que os pacientes chegam até você se sentindo, inclusive, até abraçados, né? Isso. Assim, porque você realmente não escuta só com os ouvidos, mas você escuta com a essência, com a empatia. No entanto, uma pessoa que eu conheço anotou o seu nome como... Como é que é? Geriátrica maravilhosa. Então, para ela ter anotado assim, né? Porque eu sou a Capitã Nascimento. Então, tem alguma coisa aí. Me conta um pouquinho sobre, fiquei curiosa, como é essa questão da sexualidade no envelhecimento? Que bacana você perguntar sobre isso e comentar, né? Poucos profissionais falam sobre. Exato. A verdade é que isso é tão estigmatizado que muita gente acha que idoso não tem sexualidade. Não faz sexo, não tem interesses sexuais. E não é assim. Até porque a sexualidade não é só o ato sexual em si. Tudo que envolve afeto, vínculo, carícias, essa pode ser a forma de expressar a sexualidade. Ou mesmo o ato sexual. E hoje a gente tem muitos recursos para isso. Eu, às vezes, já atendi algumas vezes, como você falou aí, né? Quando a gente mostra o acolhimento, então, senhoras idosas, isso eu já vi mais em mulheres, que se sentem até culpadas por ter o desejo sexual. Olha. Então, isso é importante falar que é parte da saúde, mas é sinal de vitalidade.
Então, tanto para mulheres quanto homens, nós temos recursos hoje em dia e a gente, enquanto profissional de saúde, tem que abraçar essa demanda e trazer assim como legítimo esse desejo. Obviamente, trazer orientações também, principalmente essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, que a gente sabe que elas acontecem em todas as idades e muitas vezes o idoso, a idosa hoje, que ficou um tempo afastado do jogo, se esquece de que elas existem e é preciso se prevenir. Mas o que eu gosto, inclusive, de trazer isso para profissionais, colegas de saúde, que às vezes não são da área da geriatria e que acham assim, não, eles estão namorando, mas é só para ter companhia, né? Lógico, ter companhia, ter um bom papo, ter um programa para fazer, mas para fazer sexo também, por que não? Né? Então, a gente tem que aceitar, quebrar esse preconceito, trazer oportunidades e alternativas e acolher, orientando, né? Porque aí vai entrar a segurança, vai entrar os riscos, vai entrar o bem-estar, o prazer. Então, a gente abraçar a saúde como um todo envolve abraçar também a sexualidade. Na menopausa, a gente sabe que especialmente a mulher enfrenta algumas limitações com relação a essa área. Quais são essas principais limitações? De que forma você, na sua condição, com o seu projeto, pode ajudar essas pessoas? Olha, a menopausa, ela vem sendo muito ressignificada, não só para as mulheres, mas para nós, profissionais de saúde, porque até alguns anos atrás, a gente atrelava as alterações da menopausa muito mais aos sintomas genitais e urinários. Hoje, o que a gente sabe? Que nós temos muitos receptores do estrógeno, que é o hormônio feminino, que cai com a menopausa, nós temos muitos receptores no cérebro. Então, os sintomas da menopausa, que no século passado atribuía a histeria feminina, ciclo de vida, ela está assim porque está ficando velha? Não. Então, a mulher ela pode ter fadiga mental, esquecimento, irritabilidade, insônia. Isso tudo por conta do climatério da menopausa. Então, isso precisa ser tratado e é assim que eu acolho essas mulheres, porque eu escuto muito de mulheres falando assim, parece que eu não me reconheço mais. Tudo que eu fazia antes, parece que não funciona mais no meu corpo não responde. De repente, tem uma barriga que eu não tinha, de repente, eu começo a ganhar peso do nada, fazendo as coisas que eu fazia, eu chego em uma irritação. E sabe quem sofre muito? O marido. Né? A mulher ela não está dando conta dela mesma, e, às vezes, o marido, o parceiro, a parceira, ficam assim, sobra para quem está perto. E ele também sem entender o que está acontecendo com a minha esposa. Então, mas ainda é um tabu. A menopausa é um tabu. Poucas mulheres conversam abertamente isso com as suas mães. A gente também... O que acontece em relação à menopausa? Quando a gente pensa que a expectativa de vida, 100 anos atrás, era de 40 e poucos anos, menopausa era fim de vida. Então, a mulher começava com esses sintomas, aí era realmente você está uma velha, que não dá mais para nada. E hoje não é assim, menopausa é meio de vida. Então, o que a gente precisa trazer para essa mulher hoje? A importância de se ressignificar na menopausa. É como se ela perde a sua energia reprodutiva, mas ela tem que trazer uma energia produtiva em algum âmbito da vida dela. E aí, muitas vezes, é quando os filhos, se ela tem, já estão maiores. Às vezes, se ela trabalha, já está mais consolidada na sua carreira. Enfim, ela tem que enxergar esse momento como um momento assim, dela olhar para ela mesma, se renovar, né? Buscar onde eu quero pôr agora a minha energia e fazer acontecer. Então, enxergar como uma nova oportunidade, buscar recursos para o que está ruim. Então, a mulher não tem que conformar, isso é da menopausa. Você não está dormindo, mas é da menopausa. Não, me ajuda. Eu quero dormir de novo, igual eu dormia. Exatamente. Né? Eu quero melhorar minha libido, eu quero voltar a gostar de fazer sexo, eu quero voltar a ter disposição no dia a dia. E a gente tem recurso para isso tudo hoje. Entendi. Então, a menopausa hoje... ela traz um novo olhar para essa mulher e uma quebra de paradigmas que a gente precisa fazer em conjunto enquanto sociedade. Só pegando esse gancho da menopausa, Tuca, Sim. só para não esquecer que é um assunto que é muito importante, há sempre a necessidade de fazer reposição hormonal e todas as mulheres podem passar pela reposição? Excelente pergunta, porque tem muito mito em relação a isso. Então, hoje a gente sabe que reposição hormonal na mulher, ela é protetora para o cérebro, para o coração e para os ossos. Então, independente de ter sintomas, se a mulher não tiver contraindicação, ela deve fazer. Ou seja, não, mas eu estou passando bem pela menopausa, eu não tenho fogacho, eu durmo bem, não ganhei peso, não vou fazer.
Se você não tem contraindicação, faça. Os seus ossos vão agradecer, o seu coração e o seu cérebro. E aí, quais seriam as contraindicações? Então, assim, basicamente, a mulher que ela tem uma história pessoal de câncer de mama, câncer de ovário, trombose, doenças do fígado, alguns tipos de tumores cerebrais são as principais contraindicações. Fora isso, precisa de uma avaliação muito individualizada, mas, assim, são raras as outras contraindicações fora essa. Ou seja, a maior parte das mulheres pode fazer reposição hormonal. Inclusive, é algo que a gente tem que falar, porque, infelizmente, pelo SUS, né, assim, não é disponível para todas as mulheres. Muitas mulheres sofrendo por conta de não conseguirem fazer o tratamento adequado, né? Mas a gente sabe, então, que aquelas mulheres que podem, que têm condição de se consultarem com um profissional, então, elas mesmas podem levar essa informação, porque ainda tem gente que acredita que se eu fizer reposição hormonal, vou ter câncer. Né? Isso no início dos anos 2000, houve uma pesquisa que depois foi comprovada que ela foi falsa, ela foi muito enviesada, que ela associava o tratamento para reposição hormonal com o aumento de risco de câncer. Não é assim. E tem também um detalhe importante de ser falado. Existe a chamada janela de oportunidade. O que é isso? Essa terapia de reposição hormonal deve ser feita numa janela de 10 anos após a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é a última menstruação. O climatério é o que envolve o período antes de chegar, com todos esses sintomas. A menopausa é a última. Mas quem usa DIU não sabe se parou de menstruar ou não. Aí quem usa DIU vai acompanhar pelos hormônios, chega um momento que tem que tirar o DIU, então vai acompanhar. A menopausa, ela é sempre, a gente fala, um diagnóstico retrospectivo, porque às vezes a mulher ela para de menstruar, daqui a 8 meses ela menstrua, então não foi. Aí é sempre depois que deu 1 ano certinho da última, estou na menopausa. Mas o tratamento, inclusive, dos sintomas, ele já começa no climatério, que é esse período antes. A gente fala assim, que a gente não espera o tanque de gasolina esvaziar para repor. Então, quando começaram esses sintomas impactando o dia a dia, comprometendo a saúde física e emocional da mulher, no climatério já é o momento de fazer a reposição para quem não tem contraindicação. Doutora Mônica, aproveitando a oportunidade sobre a menopausa, para fazer os exames, nesse caso, quando a pessoa tem o DIU, a mulher tem o DIU, aí ela retirou o DIU hoje. Depois de quanto tempo que ela pode começar a fazer os exames? Ou já pode de imediato? Já pode fazer. Já pode fazer, né? Fazer. Interessante, tá. Voltando lá no projeto ALPS, ele tem espaço físico? Como é o projeto? Não, na verdade, eu tenho uma clínica que se chama ALPS, né? Sim. Lá eu tenho até outros profissionais, psicólogo, nutricionista. Mas, na minha clínica, a ALPS, a pessoa ela pode optar por fazer uma consulta tradicional ou por ela ser parte do programa ALPS. Muito bom. Um assunto que me interessa muito é a questão da espiritualidade. Como que ela pode mexer com outras áreas da vida da pessoa. Queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso também. Na prática, eu vejo assim, como que a espiritualidade modifica a forma que cada um envelhece. Se a gente pensar, primeiro, no desapego, né? Então, tem valores que a espiritualidade traz que ela faz com que a pessoa viva melhor, de forma mais leve, até em relação a aceitar o processo de envelhecimento. Eu aproveito para falar que espiritualidade não é sinônimo de religiosidade. A religiosidade é uma das formas de exercer a espiritualidade, mas é quando você pertence a uma instituição, segue dogmas, regras. É bem interessante também, é uma das formas de exercer. Mas tem gente que não se identifica com nenhuma religião. E aí ela pode exercer a espiritualidade como? Por meio de meditações, autoconhecimento, contato com a natureza, enfim. A espiritualidade é a crença de que existe algo superior que transcende a nossa existência. Então, essa conexão. E aí a gente desenvolve na espiritualidade certos valores, como eu falei, o desapego, o rancor, né? Tem pessoas que passam a vida com aquele rancor. E aí vai aprofundando na espiritualidade, e é ali que ela dá conta de perdoar, né? O perdão, eu falo com vocês, acompanho muito isso dos meus pacientes, assim, o perdão é algo que a pessoa tem que entender que não vale a pena ela adiar, porque todos os meus pacientes que já me relataram sobre o perdão falam, eu deveria ter feito isso antes. Então, é aquela carga que a pessoa vai carregando e que só faz mal para ela, é a brasa quente que você está carregando para jogar no outro.
Só que você está queimando. Então, a espiritualidade ajuda nos lutos. E eu falo os lutos porque o luto não é só de pessoas que se vão, né? O luto de um corpo que você tinha e não tem mais. O luto de um espaço social que você ocupava. Uma profissão. De uma profissão, da importância que você tinha, às vezes, na sua família, no seu meio. Então, são essas perdas que, se a pessoa é muito apegada a elas, ela não envelhece bem. Ao mesmo tempo, a espiritualidade traz isso, de que isso tudo é supérfluo, passageiro, né? Essa questão da gratidão é uma das coisas que eu acho mais relevante que a espiritualidade nos traz. A gratidão, inclusive, pelos anos vividos. Então, a pessoa que está envelhecendo grata, olhando para os ganhos e não só para as perdas. E aí, eu aproveito para falar do meu programa Alpes, porque o Alpes, além de tudo, é um olhar para cima, né? Uma escalada. Então, eu acredito nisso, né, gente? A pessoa que ela vai envelhecendo, olhando para cima, né? Acreditando, olhando para os ganhos, a espiritualididade ajuda nisso, faz toda a diferença. Ô, Tuca, Exatamente. ela é especialista em neurociência, que é uma área que você também que eu sou estuda. apaixonada. Apaixonada. E só fazendo um gancho, porque a neurociência já falou isso várias vezes, comprovou a importância da espiritualidade, inclusive na cura, né? Claro. Cura de doenças. Exato, É já real tem isso, né? Cada vez mais ciência e espiritualidade estão caminhando juntos, né? A gente teve um ganho esse ano interessante o próprio Conselho Federal de Medicina, que abriu um espaço para esse diálogo. Então, eu particularmente, gente, há coisas que o dia a dia nos mostra, né? Aquelas coisas que nada responde, que você sabe que foi uma força superior. Não tem jeito, curas impossíveis, né? Enfim, encontros impossíveis, coisas de Deus, não tem jeito, né? E a pessoa que ela, mesmo na doença, mantém a espiritualidade forte, é o que eu falei para vocês, é o pilar que sustenta os outros. Então, ela fica inteira, porque ela acredita que a espiritualidade traz essa força interior para lidar com as adversidades, que é a resiliência. Bonito Então, você falando assim, né? Para quem acredita, conforme você bem Isso. disse, para quem acredita, eu acredito. Eu também acredito. E eu vejo Deus em você, com esse coraçãozinho preto lindo aí. Dá uma viradinha nele aí, doutora. Ele virou aqui. Olha que legal. Eu quero que você fala pra gente. Nós moramos em um país que tem uma cobrança, um apelo muito grande pela questão da estética e que muitas vezes é até inacessível. Eu já vi pessoas no banheiro da academia comentando: nossa, olha, eu envelheci, como é que eu tô? Acabei. Essas palavras, né? Olham para si mesmas, como diz a Regiane nas nossas palestras, com um chicote assim, ó. Eu não sirvo mais, eu sou um lixo, eu sou feia, eu caí. Como é? Como você percebe isso no envelhecimento? Olha, o que eu vejo hoje em dia é que essa geração prateada, que está envelhecendo agora, ela carece de referências do envelhecimento saudável atual. Uma pessoa hoje de 65 anos, quando ela era pequena, mais nova, alguém de 65 anos era alguém realmente já acabado, quando chegava aos 65. Então, essa geração hoje, ela está vivendo um grande desafio, que ela é ativa, ela se sente nova e ela não tem referências disso. Então, muitas vezes, ela se sente deslocada de onde ela está, principalmente quem está envelhecendo com funcionalidade. E aí, muitas vezes, o papel da estética vai sim fazer diferença para aquela pessoa que fala: nossa, doutora, eu me olho no espelho, eu não parece que eu tenho a idade que eu tenho. Então, muitas vezes, procedimentos estéticos para essas pessoas, eles são bem-vindos, né? Obviamente, não é você buscar ficar jovem de novo, porque isso não existe. Né? Quando a gente fala em jovialidade no envelhecimento, isso tem a ver com vitalidade, tem a ver com dar conta de fazer as coisas. Mas, às vezes, a pessoa, se ela tem alguns incômodos que realmente não refletem a idade que ela se sente, eu não vejo problemas em ela fazer procedimentos estéticos, né? Sem querer transformar a sua idade, mas na sua melhor versão. Agora, eu concordo com vocês, a gente tem uma cultura que é muito dura conosco no envelhecimento, né? Nós temos dificuldade de valorizar a beleza do envelhecimento. Por que não a beleza das rugas? Por que não do cabelo branco? Então, isso a gente tem, claro, como eu falei, a gente está se acostumando com isso também, né? E cabe àquele que é idoso hoje ajudar nessa mudança de paradigmas. Eu gosto de falar muito com meus pacientes e eu fico muito feliz quando eu ajudo nessa reversão, que é isso. Você precisa falar a sua idade. Ah, doutora, eu não gosto de falar que eu tenho 70, porque ninguém fala. Eu falo, então você tem que falar.
Os jovens de hoje precisam saber que ter 70 é isso. A minha mãe tem 77 e ela está muito bem, assim, funcionalmente, física, mentalmente, trabalhou até o início desse ano. E os meus filhos, eles têm isso, que, para eles, o padrão de envelhecimento muito é ela. Então, às vezes, vê alguém de 70 anos que não está bem. Nossa, mas por que essa pessoa está assim? Para eles, muito já é o padrão, esse padrão que a minha mãe, graças a Deus, apresenta, de um envelhecimento saudável, com funcionalidade. Então, quem é idoso hoje, que está bem de saúde funcional, tem que ter orgulho disso, tem que falar, eu tenho 70, tenho 80, tenho 75, estou trabalhando, gosto de viajar, eu dirijo, eu gosto de ser produtiva, porque os jovens e nós também precisamos saber e reconhecer que é possível envelhecer com saúde, funcionalidade, que a velhice pode ser um período de oportunidades para quem tem saúde e de repente, viver o que nunca viveu. Nós temos Mônica. exemplo em casa, né? Sim. A nossa mãe de 67 anos, as pessoas perguntam, parece que é irmã de Parece vocês. mesmo. E olha que ela teve 6 filhos. Uma energia que é uma coisa maravilhosa. Doutora Mônica, eu vou fazer uma brincadeira com a minha irmã aqui. Nós somos mentoras na área comportamental, você sabe, né? A gente dá aula no mesmo lugar. Aí aqui, vou brincar com a Regiane. A gente sabe quando a pessoa gosta do que faz, né? Ela falou assim, muito rica a frase que ela falou. Ela falou assim, e eu nunca tinha escutado, por sinal. Ela falou assim, a beleza do envelhecimento. A beleza, que a gente precisa começar a valorizar a beleza do envelhecimento. É muito rico isso. É muito rico, profundo, a beleza do envelhecimento. Achei lindo. Que bacana. Porque a gente não costuma escutar isso. Valorizar as rugas, as linhas de expressões, os brancos do cabelo, porque junto com tudo isso vem a experiência de vida, as memórias. As conquistas. Tem muita coisa, tem muita bagagem que vem junto, né? Então, quando você, como profissional, me diz isso, eu entendo que você consegue passar isso para os seus pacientes. Porque é notório que é algo que você vive, você gosta. Pela frase que você falou, né? É encontrar a beleza no envelhecimento. Então, que bacana. E tem coisas que só os anos trazem. Eu falo que eu sou muito feliz, muito grata de ser geriatra, porque eu aprendo tanto com meus pacientes e eu tento mostrar isso para eles, principalmente em tempos com essas novas tecnologias, inteligência artificial, né? Tem gente que acha que ter conhecimento por si só não muda ninguém de patamar. O conhecimento ele só tem valor se você aplica ele para o seu crescimento. Sim. Então, assim, o idoso ele tem esse potencial de ser como se fosse um mentor de nós e dos mais novos. Por quê? Vai todo mundo ter o conhecimento, um acesso muito fácil, com inteligência artificial, por exemplo, mas o que fazer com aquilo? E tem coisas que a gente não aprende na inteligência artificial. Então, eu vou contar uma história pequenininha, porque ela foi essa semana, ela me encantou. Eu tenho uma paciente, ela tem 86 anos, e esse dia ela era a última consulta que ia acabar às 7 horas. 8 horas, meu marido ligou, você está demorando? Eu falei, não. Ele falou, nossa, você trabalha? Não, estou batendo papo com uma paciente minha. Porque olha o nível de beleza e de pessoa interessante que ela é. Ela veio me contar que ela, aos 86 anos, ela tinha que buscar um produto de beleza que ela comprou. Chegou lá, não tinha vaga para estacionar lá embaixo do prédio. Ela olhou assim, tinha um lugar proibido. Falou assim, gente, mas é tão rapidinho. Ela já deixou para mim na recepção. Parou ali no local proibido, subiu, pegou o produto e desceu. Quando ela desceu, olha o carro da polícia parado. Ai. Aí ela já chegou rindo, né? Ah, seu guarda, o senhor me desculpa, o senhor me pegou no flagra. Ele, por quê, minha senhora? Não, porque eu comprei esse produto, separou esse produto, eu peguei. Você chegou assim, ele, uai, mas você sabe que eu não tinha reparado? Aí ele desceu do carro, os dois começaram a conversar. E ela tem uma prosa excelente. Começaram a falar de religião, começaram a conversar, contar os casos dela. Ele, não, então tá. Então, eu vou te liberar, né? Eu não tinha visto que você tinha parado. Não, seu guarda, mas eu tenho que te contar um negócio. O senhor vai me multar, mas não é só por isso. Olha aqui, minha carteira está vencida tem 2 anos. Eu não acredito. Meu Deus, não falei. Ela fez isso. Aí ele falou, minha nossa senhora, mas eu estava conversando com ela, eu ri tanto. Eu falei, gente, olha isso. Primeiro, a resolutividade dela parar lá embaixo, ela deu um jeito, mas assim... Ela voltou, usou o bom humor para falar com ele, né? A honestidade dela, confessar para ele depois. Eu falo, gente, tem coisas que a gente só aprende na vida, né? E no fim ele falou com ela, olha, meu Deus, por que você me contou isso? Para que você me contou isso? Aí ela falou assim, que chegou alguém para conversar com ele, que ela percebeu que ele queria que ela fosse. Então ela foi, ficou aquela coisa assim, sabe? Mas eu falo, gente, isso aí, não tem ninguém que ensina, não tem chat GPT para te ensinar. Sabe, as coisas,
essas coisas da vida, sabe? Do dia a dia, que fazem a vida ser interessante. Isso aí, o idoso, se ele for um coach de quem é mais novo, trazendo essas vivências, essas experiências, então ele tem que acreditar nesse potencial. Eu vejo isso demais, porque isso funciona para mim. Eu saio rica do meu consultório com tanto aprendizado que eu tenho. Ô, Mônica, e assim, existem algumas dicas para quem não tem essa alegria toda, esse bom humor, esse jogo de cintura? É como esse exemplo que você citou aí, para quem às vezes está vivendo momentos mais difíceis, está um pouco depressiva. O que fazer? Existem atividade física, dança. O que você aconselha para a pessoa que está assim meio brocochô, né? Que a gente fala? A importância da rede de apoio também nesse momento. E é importante falar também, porque a depressão no envelhecimento ela é muito negligenciada. Porque muita gente tende a achar que tudo é normal da idade, né? Então, fulano, ele está assim, sem fazer nada, porque ele também já perdeu os amigos dele. Ah, mas fulana não trabalha, ela tem que ficar aí mesmo, dentro de casa. Por isso que ela está com essa cara. E não é, às vezes, a pessoa está deprimida. E a depressão no idoso ainda tem mais. Nem sempre ela vai se manifestar com tristeza e desânimo. Às vezes, é uma pessoa que começa com muita insônia, esquecimento, cansaço que não para. E, às vezes, é depressão. E aí a gente trata... Quando você trata a depressão, você não muda a condição. Então, às vezes, é uma pessoa que ela está enlutada. Ela vai continuar enlutada, mas ela vai lidar diferente com aquilo, ela aceita melhor aquilo. Então, identificar a depressão no idoso é muito importante. Eu estou falando dessas coisas do envelhecimento, mas realmente tem muita gente que tem muita dificuldade no processo, não lida bem com as perdas, não lida bem com as comorbidades, ou às vezes tem muitas doenças, tem dores crônicas, e a pessoa fica deprimida. E a depressão, gente, a saúde mental, ela é muito estigmatizada. Principalmente para quem é idoso hoje, tende a achar que é frescura, né? Eles são de um tempo em que ter questões relacionadas à saúde mental era falta do que fazer. E hoje não, a gente até evita falar em saúde mental e fala muito em saúde cerebral, porque isso tem a ver com hormônios, neurotransmissores, né? Neurônios. Então, isso, vamos dizer, é quase que palpável. E a gente tem que tratar. O tratamento não é sempre remédio, muitas vezes vai ser necessário, vai. Mas o tratamento, o que vai ter sempre? Então, exercício físico, o estilo de vida. Exercício físico é remédio para depressão, para o humor, para a indisposição. A terapia, ela é muito bem-vinda, e a própria espiritualidade. Então, são os pés da mesa do tratamento da depressão. E, à medida que a pessoa vai melhorando, ou quando a gente pensa em prevenir depressão, a gente tem que falar numa coisa importante, que é o relacionamento social. Hoje, as pessoas têm que buscar muito sair do isolamento social. As tecnologias estão fazendo com que a gente não precise tanto do outro. Antes, você precisava de uma colher de açúcar, você pedia ao seu vizinho. Hoje, você pega o aplicativo e entrega um saquinho de sua casa. Antes, você estava na sala de espera, você puxava o papo com um colega do lado, sentado ali. Hoje, não. Hoje, você pega você no celular, o outro no outro. Então, as pessoas estão se afastando. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ser menos solitário, né? Buscar isso e ser mais sociável. A gente tem que buscar, porque a gente foi feito para viver em sociedade. É no convívio que a gente treina a resiliência, né? Até o suportar o outro, até esses sentimentos. As pessoas, os adolescentes, por exemplo, estão ficando fracos no lidar com os problemas e as situações. Por quê? Porque não convivem no dia a dia. Então, você está na rede social, se você não gosta, você para de seguir. Parecendo um negócio que está me incomodando, você para de ver. E a vida não é assim. Quando você convive com uma pessoa que você não gosta, né, isso desperta em você sentimentos ruins, muitas vezes, mas que você vai aprendendo a trabalhar. E aí você se torna mais forte. Quando você não convive, quando você seleciona os seus relacionamentos demais, você empobrece emocionalmente. E ainda falo das questões cognitivas. Hoje a gente sabe, é comprovado, que ter relacionamentos sociais diminui o risco de demências. Você trabalha a sua cognição. Então, a gente tem que fazer um esforço, porque, além das tecnologias, quanto mais velha a gente vai ficando, o amadurecimento, ele traz também uma seleção. A gente vai fechando muitas portas. Um paciente falou comigo isso uma vez. Ai, doutora, eu acho que eu estou fechando muitas portas na minha vida. Eu não gosto mais de ver o jogo do Galo em tal bar, porque lá todo mundo fala muito alto. Não gosto de frequentar tal parte da minha família, porque todo mundo é de uma escolha política que não é a minha. Não gosto mais de onde tem muita criança, porque as crianças falam muito alto.
E, de repente, eu falei com ele, mas então, realmente, a solução para você vai você ficar vendo sozinho em casa, vendo televisão? Aí, ele falou, isso são muitas portas, e a gente não pode ir fechando portas. A gente tem que usar esse amadurecimento, essa sabedoria para nos conectarmos. Então, sempre vai ter algo no outro que tem a ver comigo, se eu tiver disposição para isso. Né? Se eu acreditar que a gente pode ser totalmente diferente, mas, olha, nós duas gostamos desse tipo de anel. Nós duas trabalhamos no mesmo lugar e gostamos daqueles alunos. Nós duas torcemos para o mesmo time, gostamos de fazer certas receitas. Então, busca no outro que conecta e não que afasta. Porque, senão, daqui a pouco está cada um no seu canto, né? Em uma sociedade vazia, e a gente não sabe nem o que esperar de uma sociedade onde não tem convivência entre as gerações e entre as pessoas. É verdade. Você falou no início a respeito de situação financeira. De que forma que isso impacta na vida das pessoas que estão envelhecendo? Dá para envelhecer mais tranquilo ou mais preocupado? Sim, né? E o que fazer? A gente vive uma situação no Brasil em que o envelhecimento, o cuidado ao idoso, principalmente o idoso frágil, ele ainda é responsabilidade da família. O Estado, a sociedade fazem muito pouco. Então, o idoso que precisa de recursos financeiros, é a família que vai ter que arcar com isso. Então, é uma medida preventiva que a gente tem que ter de se preparar financeiramente, né? Seja com investimento, uma poupança. É claro que a gente sabe que está todo mundo vivendo no limite. Pouca gente está realmente sobrando, mas é importante fazer uma consultoria, ter esse cuidado de separar um pouco que seja, né? Apesar de que eu gosto de falar muito com meus pacientes que o melhor plano de saúde é o exercício físico. Então, até isso a gente tem que pensar. Hoje, quando eu penso em envelhecer com saúde, é para diminuir meus custos no envelhecimento. Cuidador é muito caro, enfermeira é muito caro, fralda é caro, remédio é muito caro. Então, quando eu faço um investimento, mesmo que financeiro, na minha saúde hoje, é outra coisa que eu falo com meus pacientes. Não precisa você estar rico para você contratar um professor de academia. Você tem que pôr isso como prioridade. Comer bem, né? Não é comer com luxo, mas assim, priorizar alimentos em vez de produtos industrializados. Isso hoje é um esforço relativamente pequeno que você vai fazer, que você vai colher lá na frente com um investimento muito maior. Porque adoecer é caro. Envelhecer sem saúde é muito caro. Exatamente. Eu escutei um assunto que eu achei tão interessante, queria que você explicasse para a gente. Geração sanduíche. Ótimo. A geração sanduíche é aquela pessoa, geralmente na meia-idade, que ela tem que ainda cuidar e ser responsável pelos filhos, mas ela agora é a cuidadora e responsável pelos próprios pais. Então, ela está pressada ali no meio de cuidados que ela tem que prestar aos outros, e se ela não ficar atenta, ela vai deixar de cuidar de si mesma. Então, vem burnout, vem estresse excessivo, a saúde vai por água abaixo. Por quê? É uma pessoa que está tendo que dar conta de todo mundo e não acha tempo para si mesmo. A mochila está pesada, né, doutora? Exato. É aquilo que a gente fala também. Olha, cada um de nós tem que pensar que no dia que você nasceu, é como se você recebesse no seu colo uma pessoa que você vai cuidar dela a vida inteira. E essa pessoa é você. Então, assim como no avião, você primeiro põe a sua máscara, na vida é assim. Na prática, no dia a dia, eu vejo isso. Quem tenta fazer diferente, dar conta de tudo e deixar a própria saúde de lado, vai falhar, não vai dar conta. Né? Então, é um aprendizado, não é fácil, não estou dizendo que isso é assim, principalmente porque tem pessoas que têm essa característica, né? que já correm para cuidar, às vezes nem são tão chamados, mas já passam na frente, assumem o cuidado e depois está com os braços cheios demais. Então, é a pessoa fazer uma autorreflexão. E também não usar isso como desculpa, porque tem isso também. Eu não posso fazer exercício, eu durmo mal, porque eu tenho que cuidar dessas pessoas. Será que você já tentou fazer diferente? Ou que também você está usando isso como desculpa? Então, tem as duas situações, né? A pessoa que ela está numa condição que ela não consegue sair dali, e tem aquela que, às vezes, está precisando olhar para o lado e se priorizar mesmo. Geralmente, quando os pacientes chegam para fazer parte desse programa, vão sozinhos ou vão, às vezes, um casal também? É comum participarem juntos? Olha, é cada vez mais comum. Gracinha. Hoje eu posso falar que eu atendo muitas famílias e muitas gerações de família. Olha que legal. Então, eu atendo até 3 gerações, muitas vezes, às vezes vem um adulto, depois
Por exemplo, eu tenho adulto de quase 70, com pai ou mãe de 90 e poucos, e com filho já de 45, 50. Tem algumas famílias. Menos, mas tem. Agora, assim, casais tem muito, e também é um perfil que está mudando, eu tenho notado, porque o mais comum era vir a esposa e ela quer que o marido venha, né? E aí o marido tem o tempo dele e vem. Mas hoje eu já tenho várias situações em que o homem vem primeiro. Aleluia, né? Porque o homem, se a gente for pensar, ele fica muito desamparado nesse contexto de cuidar da saúde como um todo. Né? A mulher, às vezes, ela vai ali num ginecologista, já vai há muitos anos, ainda mais se ela teve filhos, etc. E o homem, ele vai, se ele sente alguma coisa, às vezes vai num urologista e fica desamparado nesse olhar. Então, o homem já começou a perceber que o geriatra pode ser o médico que vai ter um olhar integral para ele, vai cuidar da saúde como um todo. Né? Aleluia. Mas eu tenho palpite. Eu acho que é a esposa que marcou a consulta. Não, exatamente. Não interessa, mas vai. Das vezes Na maioria das vezes ainda mas já tem muitos que vão por conta própria. Isso é muito bacana mesmo. Doutora Mônica, fala um pouquinho pra gente sobre as questões de alteração do sono. Tá. Quanto a gente envelhece, a gente vai perdendo sono? Tem disso também? Quanto mais velho, menos sono? Pode ficar preocupada. Não tem como você perder o sono, nem eu. A gente ama dormir, doutora. Não, mas dormir é maravilhoso, é muito né, gostoso. gente? Quando alguém fala comigo, não gosto de dormir, não. Eu falo, dormir e comer. Eu falo, meu Deus. Eles falam, em pleno 2025, comer ainda engorda, gente. Ai, meu Deus, não é? Mas, enfim, o sono, é ótimo você falar isso, né? Que vocês gostam, valorizam. Porque quando me pergunta quanto tempo de sono precisa por noite, então existe uma média de 7, 8 horas. Em geral, 7 horas seria uma média padrão para todo mundo, mas isso é média. O certo, cada um tem que olhar para si e identificar quanto eu preciso dormir. Se eu estou dormindo e estou acordando muito cansada, é porque isso está pouco. Se chega no final de semana onde eu posso dormir mais tempo e eu estou acordando muito tarde, é porque está faltando sono ao longo da semana. Então, por exemplo, tem pessoas que dormem. Eu, por exemplo, eu durmo de 9h30, mais ou menos, até 5. Acordo super descansada, super bem. Inclusive, no final de semana, eu calculo esse mesmo tempo. Se eu fui dormir meia-noite, é impressionante. Então, eu já sei que esse é o tempo bom para mim. Agora, tem pessoas que precisam de mais. Tem pessoas que, às vezes, dormem de 9 às 8 da manhã e acordam cansadas. Isso é mais raro, mas são as pessoas que precisam de um tempo maior. Também é mais raro aquelas que falam que, às vezes, eu durmo 5, 6 horas e fico bem. Apesar que essas eu sempre peço para fazer um teste. Será que se você dormir mais, você não vai se sentir melhor? Enfim, então a primeira coisa é a pessoa tentar ajustar a rotina dela, a quantidade de sono que ela precisa. Não adianta, se a pessoa não consegue ou tem muito sono de manhã, para que ela vai tentar pôr uma academia 5 horas da manhã? Eu faço às 5, mas eu sou uma pessoa mais matutina de acordar cedo e consigo dormir cedo. E aí a pessoa, às vezes, ela não entende por que ela não consegue manter uma rotina de exercício, mas é porque ela tem sono demais de manhã. Muitas vezes é preferível ela sacrificar um outro horário do dia a dia dela, né? E aí tentar dormir mais cedo. Enfim, ajustar isso. Então, a pessoa tem que reconhecer quanto ela precisa dormir. Se ela é vespertina ou matutina, vespertina é essa pessoa que ela dorme tarde e acorda tarde. Matutina é a pessoa que ela é de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, identificar isso. E depois disso, se ela não está dormindo bem, identificar antes de tratar, junto com o tratamento, a gente tem que ver a causa. Às vezes a pessoa fala comigo, não, eu deito e não durmo, porque eu fico pensando demais. Isso é ansiedade. Sim. Não adianta nem você dar um remédio só para dormir, você tem que tratar a ansiedade dela. Né? Eu deito, durmo, mas acordo a noite inteira várias vezes. O que será isso? Será que é incontinência urinária? Será que é uma dor crônica que te acorda no meio da noite? Será que é a apneia do sono que você tem? Será que é a depressão que tem uma baixa de serotonina nesse horário? O que será que está acontecendo? Então, junto com o tratamento, a gente tem que identificar a causa. A mulher na menopausa, a falta da progesterona impacta diretamente a qualidade do sono. Então, às vezes, quando a gente vai falar, não, olha a reposição hormonal que está precisando de um ajuste, está fazendo falta. Então, identificar a causa, tratar a causa, que muitas vezes a gente sempre vai tratar com a higiene do sono, então, que é aquela rotina, o ritual para dormir, evitar telas, evitar dormir durante o dia, ter um ambiente propício ao sono, com barulho, pouco barulho, luz adequada, né? E o ritual de não ficar na cama com o celular, não ficar no quarto com televisão.
o corpo tem que entender que deitou é para dormir. Então, não fica lá no celular. Como é que você está no celular, vendo um tanto de atividade, de repente você desliga, fecha o olho, você acha que seu cérebro é o interruptor? Não é. Então, não vai dormir. Então, organizar isso. Mas ainda que organizou isso tudo, tem gente que não dorme. E aí, às vezes, vai ser necessário medicação. A gente não tem que ter preconceito contra remédio para dormir. Obviamente, tem muita gente usando medicação inapropriada, medicação que causa dependência, abstinência. Mas a gente tem muito medicamento bom para dormir, né? Quando indicado, a gente atua na causa e muitas vezes a gente fala insônia primária, que é a pessoa que realmente não dorme. A gente tem medicações que estão aí, né? Porque o sono, dormir mal faz mais mal do que qualquer medicação. Aí no dia seguinte a pessoa não rende nada. Não rende nada. Exatamente. Tem pessoas arrastando por aí, achando que é normal não dormir. 2 pontos. Quando você diz, por exemplo, a pessoa que marca academia às 5 da manhã, né? Neste caso, ela simplesmente vai despertar só o sentimento de culpa. Porque a meta está grande demais. Isso. A meta não está mensurável, como a Regi gosta muito de falar. Não está mensurável, não está alcançável. Poxa, coloca 8, 8h30, 9h30. Porque aí você vai conseguir ir, ficar 20, 30 minutos e vai voltar com aquela sensação. Nossa, eu dou conta. Perfeito. Né? O sentimento de eu consigo. Então, é muito importante. E o outro ponto, eu gostaria que a senhora falasse pra gente, senhora, por respeito, né? Porque, olha, Regiane, olha a cutis dessa pele. Maravilhosa. É muito bonita, doutora. Obrigada. Mas vamos lá. Eu gostaria que você falasse pra gente, doutora, estamos falando sobre o sono. E às vezes a pessoa pode estar dormindo demais em excesso. Ai, não, eu durmo de manhã e à tarde eu durmo também. E se eu pudesse, eu ficava só dormindo. Pode ser uma depressão, uma fuga? Com Fala pra certeza. gente aí, pra quem tá assistindo, entender. A pessoa que passa o dia dormindo ou com sono, isso não é normal. Isso é sinal de alguma comorbidade que precisa ser tratada. Então, pode ser desde depressão, que um dos sintomas da depressão, tem gente que perde o sono, mas grande parte das pessoas começa a ter sonolência o dia inteiro. Outra coisa que causa muito isso é a apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono é quando a pessoa dormindo, ela faz algumas pausas na respiração. Ela não percebe muitas vezes. Várias pessoas roncam quando tem apneia, mas nem todo mundo que tem apneia ronca. Então, uma das primeiras coisas para a gente pensar que pode ter apneia do sono é a pessoa que fala assim, nossa, eu acordo cansada. Durante o dia onde eu encosto, eu cochilo. A gente tem que investigar, fazer um exame que chama polissonografia, inclusive nós até fazemos lá na Clínica Alpes, fazer o exame e identificar, porque a apneia tem que ser tratada. A apneia, ela aumenta em longo prazo, ela aumenta, por exemplo, a pessoa, estou tentando emagrecer, não emagreço. Minha glicose não melhora de jeito nenhum, minha pressão está ficando descontrolada, eu estou num cansaço de dia. Você vai ver a apneia que ela tem. Então, assim, a gente, às vezes... E isso eu falo em relação ao envelhecimento. Muita gente acha que viver só tem coisas ruins, envelhecer só tem coisas ruins, porque vai deixando tudo para lá. Isso começa de novo. Se o seu dia a dia não está bom, você precisa procurar ajuda e resolver. E isso que acontece. A pessoa está passando o dia muito cansada, dormindo onde encosta. Tem uma coisa errada, não acha que isso é normal da idade. No meu caso, eu recebi esse diagnóstico da apneia moderada e eu não sou uma pessoa que ronca. Eu imaginei que meu marido pudesse ter apneia, mas não eu. Entendeu? Meu marido, meu Deus do céu. Porque os homens costumam roncar mais, eu acho, né, doutora? Ô, Enfim, doutora, peraí, só complementando. E aí eu fiz o teste, assim como muitas mulheres talvez possam pensar isso também. Ah, mas eu não ronco, eu não tenho. Mas não, acordava muito cansada, sempre com a mesma reclamação e constou. E eu tenho e eu uso o CPAP para dormir. Isso. Enfim, Isso então mesmo. Tem que vigiar, tem que olhar para melhorar, porque a qualidade do sono muda. E no seu caso, tudo. Regiane, você mesmo fala abertamente sobre isso, questão de dores crônicas que você tem. Então, a pessoa, por exemplo, que tem dores crônicas, se ela não dormir bem, a possibilidade dela melhorar é baixa. Qualquer um de nós, quando você tem uma dor, gente, muitas vezes você dormiu cheio de dor, no outro dia você acorda ótimo quando você tem um sono restaurador. Isso é porque no sono a gente libera hormônios, a gente libera substâncias que curam física e emocionalmente. Então, a pessoa que não está dormindo bem, muitas vezes ela está protelando um problema e está ampliando comorbidades, o controle das comorbidades que ela tem. Dormir bem precisa ser uma meta de todos nós. Doutora, tem um mito, eu já ouvi algumas pessoas falar assim, não, mas eu não posso ter apneia, não. Aqui, ó, eu respiro super bem. Não. E aí? Não tem nada a ver. E aí? Não tem nada a ver? Não, a pessoa pode respirar bem durante o dia, né? Mas na hora que ela deita, às vezes ela vai ter uma queda da glote, às vezes ela vai ter uma protusão da mandíbula, às vezes ela tem uma alteração até anatômica enquanto ela dorme. Né? E a apneia ela tem realmente várias causas. A gente suspeita muito qual seria um padrão assim, de apneia.
aquele homem com o pescoço curto, uma barriga grande que ronca. Esse aí a gente sempre tem que pensar que tem, Sim. tá? Porque fisicamente, constitucionalmente, ele já está trazendo os sinais de apneia. Mas mesmo, às vezes, uma mulher como a Regiane, Sim. jovem, magra, ela pode ter. Às vezes pode ter um desvio de septo, né? Às vezes pode ter essas alterações na cavidade oral. Enfim, tem outras causas de apneia que a gente tem que identificar. E causa mesmo uma fadiga que é quase incapacitante. Né? Exato. Olha, eu tenho paciente que falava comigo assim, eu parava no sinal de trânsito e dormia. Nossa. Pensa bem o risco disso, né? Eu tenho mais de um paciente que relata isso, né? Onde eu encosto, eu estou dormindo. Você fala, Sim. gente, isso é apneia. Então, vamos fazer o teste, o exame. Tudo isso que a gente comentou aqui, a menopausa, a solidão, a vitalidade, tantos esses pontos, todos estão no livro que você vai lançar. Eu quero saber mais desse livro. Conta pra gente. Eu tô sabendo aí, em fevereiro, dona. Eu não sei se é fevereiro, eu quero saber. Então, eu estou muito feliz porque esse livro é a realização, realmente, uma realização pessoal muito grande, é a consolidação de um projeto, de algo que eu acredito que é o planejamento do envelhecimento, que é envelhecer pode ser bom se a gente tem saúde. Então, eu trago nesse livro, primeiro, a minha experiência pessoal com a geriatria, como que eu me encontrei na geriatria. Eu, na verdade, eu fiz... Primeiro, eu também fisioterapeuta, então, já na fisioterapia, eu tive esse encontro. E, enfim, a minha caminhada da geriatria e depois todos os meus aprendizados que eu tenho com os meus pacientes, né? Coisas que a gente, às vezes, não vê em livros. Eu estudo, faço mestrado, mas eu não tenho receio em dizer que é na prática, no dia a dia, que eu mais aprendo. O que faz diferença para a gente envelhecer bem. Né? Então, eu tento, nesse livro, trazer um pouco aí da minha experiência pessoal, do meu conhecimento, da minha visão positiva em relação ao envelhecimento, porque quem está envelhecendo, e nós todos estamos, precisa acreditar que envelhecer pode ser uma fase prazerosa, que vale a pena nós nos cuidarmos para envelhecermos com saúde, funcionalidade, transformar esses anos a mais adquiridos, conquistados, sonhados pela humanidade. Não é a gente acreditar que isso realmente pode ser maravilhoso na vida da gente. Mas envelhecer com doenças é bem diferente. Ô, Mônica, para quem não está longe, não sei se você atende também fora, né? Pessoas online, você atende também? Eu atendo por teleconsulta, né? Tenho muitos pacientes fora, brasileiros que moram nos Estados Unidos tem muito, tem paciente na Europa, tem paciente... Essa semana mesmo eu tenho uma paciente brasileira que ela mora em Angola e ela veio com o marido, a mãe. Que legal. Então, é isso, a gente vai entregando aquilo que eu acredito e eu acho que faz diferença para transformar, né, o dia a dia. Mas para quem não é seu paciente ainda e quer saber se existem pelo menos umas 5 dicas para que são universais para a gente envelhecer com mais saúde, né? Existem. Então, para a gente tentar assim, colocar em 5 dicas que seriam essenciais para envelhecer bem. Primeira delas, eu não posso deixar de falar exercício físico. O corpo foi feito para o movimento, tudo à nossa volta está em movimento, dentro de nós. E a gente não pode quebrar isso. Envelhecer com movimento é o que dá independência física, que é muito importante. Depois eu diria o sono, né? Cuidar do sono é cuidar da saúde como um todo, não tem jeito. Se a gente não dorme bem, o corpo ele nunca tá 100% de novo, que é o que o sono bom faz todas as manhãs. Alimentação saudável. A gente hoje, infelizmente, a maior parte das doenças crônicas vem muito dos alimentos, então os ultraprocessados, a falta de verduras, de fibra nos alimentos que a gente está enfrentando, a modificação da constituição dos alimentos, então isso impacta diversos aspectos e aí a gente vai entrar na parte de saúde cardiovascular e cerebral, né? A dislipidemia, que é o colesterol alto, as placas, que aumenta o risco de demência, então isso vem dos nossos hábitos alimentares também. O quarto seria a espiritualidade, porque a espiritualidade é um cuidado nosso conosco, porque é a gente sentir que a gente não está sozinho nessa caminhada. E, por fim, o propósito. Então, tem pessoas que estão vivas, livres de doenças, mas não encontram motivos para estar aqui. Quando a gente tem propósito, e o propósito ele precisa ser renovado, a gente está sempre querendo aprender, tem curiosidade, tem o que entregar, tem o que trazer. Então, renovar e ter propósitos pequenos e grandes faz muita diferença. Todo dia que a gente acorda e pensa, não, então hoje vai ser bom porque eu vou fazer tal coisa acontecer. E tem muita gente que tem dificuldade em encontrar o seu propósito, né? Exatamente. A gente se depara com isso
sempre nos nossos atendimentos. E estar vivo tem um propósito. Isso. Então, qual é o propósito? Até o último dia. Regiane, quanta luz, hein? Muda aqui pra mim. Coloca também lá, doutora Mônica Luz. Coloca lá, luz. Eu falei com você. Imagina, Você tem obrigada. mesmo uma luz, assim, passa um equilíbrio, um amor, um amor, assim, na sua fala, uma energia tranquila, calma. Obrigada. Parabéns, que bom, né? é gostoso. Imagina ser paciente dela. Aí, ó. Ô, doutora Mônica, Verdade. existe a diferença entre o homem e a mulher que estão envelhecendo assim? Quem é que se compromete mais em buscar tudo isso ou não? Se a gente for olhar pelos dados, né, a expectativa de vida entre homens e mulheres é diferente. Os homens morrem mais cedo, um pouco mais cedo. Mas isso tem a ver não só porque eles se arriscam mais ao longo da vida, mas, de fato, porque eles se cuidam menos. A mulher, ela já tem essa característica de um cuidado preventivo precocemente. O homem ainda costuma deixar para a hora que a coisa acontece. Mas está mudando. Né? Os homens também querem e merecem viver mais. Então, é uma mentalidade que vem mudando. Mas, atualmente, as mulheres vivem mais. Porém, até pela mudança hormonal, não significa que elas vivem com mais qualidade. Entendi. As mulheres, elas têm muitas comorbidades no envelhecimento, né? Dores crônicas, obesidade, diabetes. Então, esse aumento da expectativa da mulher não necessariamente é um aumento de anos com saúde, infelizmente. A gente sabe a questão do alcoolismo, a questão do tabagismo, mas aquela tacinha de vinho à noite, eles falam que é bom. Isso é verdade ou é lenda? Para envelhecer bem, eu tenho que tomar uma tacinha de vinho antes de dormir. Olha, eu tenho uma preocupação em relação ao alcoolismo, porque o álcool vem sendo muito glamourizado, como foi o cigarro no passado. Então, eu vejo até pessoas que não gostam tanto de beber, que se veem obrigadas. Né? Eu tenho que tomar um vinho à noite, aquilo ficou chique, né? Eu tenho que sair, eu tenho que tomar um chopp. Não, porque o álcool, ele faz mal. Inclusive, quando falar o benefício de tomar todas as noites um vinho, obviamente, se a pessoa conseguir tomar uma pequena tacinha, né, tem um componente ali, que é o transresveratrol, que ele é antioxidante, mas isso ela pode conseguir na uva, por exemplo. Porque o álcool, ele tem efeitos muito nocivos, ele é inflamatório, ele é tóxico. Hoje a gente sabe, quanto mais a gente vive, maior o risco de desenvolver demências. O álcool, ele mata neurônios. Então, eu penso que o álcool pode sim ser interessante para ocasiões especiais, porque no processo de envelhecimento, o que a gente puder fazer a mais para cuidar, eu acho que vale a pena. Então, é uma decisão, né? Não é como cigarro que precisa ser proibido, que não tem nunca o benefício. O álcool, para quem consegue dosar, né, num fim de semana, numa ocasião especial, numa dose adequada, ok. Mas glamourizar, trazer para o dia a dia, né, e a obrigação, isso me preocupa. Nossa, que bate-papo gostoso, hein? Agora eu tô querendo no livro, saber do livro. Como que a gente vai conseguir ter acesso ao livro? Então, o livro, nós estamos aí programando o lançamento, provavelmente vai ser em fevereiro, e aí eu vou comunicar nas minhas redes sociais, né? Vou fazer em Belo Horizonte, mas já tem convite para fazer em outras cidades também. Então, eu estou querendo organizar isso tudo, priorizar meus pacientes também, né? Que eu tenho muito carinho. Enfim, aí eu vou trazer depois essas notícias na minha rede social. Quais seus contatos, Mônica? Vamos deixar para o pessoal te acompanhar. E o meu Instagram, que é a minha rede onde eu estou mais presente, é doutora Mônica Campanha. E vou deixar meu telefone também, porque eu faço palestras, então acaba sendo o contato, né? É 3199-765-3506. Tá certo. E tem um e-mail também, que é contato... Não, o e-mail eu vou deixar não. O e-mail, a gente coloca aqui, ó. É igual eu, mano. Vamos deixar no crédito aqui. Vai ficar no crédito. Vai ficar no crédito. Vai ficar no crédito o e-mail, porque eu mudei ele O nosso mudou também, recentemente. acho que é contato. O nosso é contato. Aí, tá vendo? Mas eu deixo pra ela, ela que é O nosso é pra ela. contato@neurocisters.com.br. que Mônica, chique. mas assim, foi... Ai, que maravilha, realmente. que honra Foi muito te receber. bom, gente. Pena, Vocês são que honra ótimas, mesmo. adorei estar aqui nesse Que bate-papo. bom. Primeiro Nós de vamos muitos. marcar outros, com certeza. Para você aconselhar, direcionar essas pessoas que estão envelhecendo e envelhecerem com amor, com harmonia, assim como nós estamos. A Tuca ficou até mais calma depois dessa Vitalidade, conversa. né, gente? Nós temos que eu sou brava, sou nada. buscar a vitalidade. Eu acho que quem tem vitalidade, que é autonomia e independência, né,
envelhece bem, é o que a gente precisa Eu correr quero atrás. chegar nos meus 80 anos dando estrelinha na rua. Ai, mas aí... Nossa, mas você está dando agora já? Tô. Então, Tô. ótimo, é isso que E você olha, tem eu que fazer. estava, não estava sedentária, mas não estava como estou hoje. Então, o meu progresso, eu estou ficando feliz, porque a linha está sendo, sabe? Que sucesso! É. Você está escalando. É. Questão de saúde, né? É, e é isso, você falou aí. Neurotransmissores, é aquilo que se você você falou. quer nos 80 que tá dando estrela, você tem que começar agora. Eu estou acessando a farmácia, como você bem disse. Farmácia interna. A farmácia isso está aí. aqui, né? Isso aí, ó, foi ótimo. Prazer ótimo. mesmo Prazer revê-la, mesmo, maravilhosa. Mônica. Eu já vou colocar aqui, tá? Doutora Mônica, maravilhosa. Maravilhosa. Doutora Mônica, médica que era da Regiane, minha, maravilhosa. Sensacional. Ó, se você também quer vir aqui bater esse papo gostoso comigo, com a Tuca, o contato, você já sabe, aí se a gente acabou de falar, contato@neurosisters.com.br, nosso Instagram é o @neuro_sisters_ e o telefone, Tuca? 98343-3227. A gente se despede, porque, é claro, vamos conversar mais um pouquinho com a Mônica aqui. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.